Olá, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Nós começamos essa terça-feira já animados para conversar com você sobre um tema. Hoje é um tema um pouco polêmico, um pouco constrangedor, mas é um tema necessário. Nós vamos conversar sobre isso até para ajudar aquelas pessoas que têm esse tipo de problema. Hoje nós vamos conversar sobre mau hálito e se você já tem a sua participação, pode enviar para a gente através do 92, código de Manaus 98111 4512. Porém, nós temos também uma questão aí. Se você não quiser se identificar, se você não quiser dizer pra gente quem é você, tiver vergonha ou não quiser entregar o amigo que tá do lado, não tem problema. É só mandar sem se identificar mesmo, que a gente conversa tranquilamente sobre isso e a gente responde todas as suas dúvidas e tira todos os questionamentos que você tiver. E além disso, eu vou te convidar a participar das nossas redes sociais, www.facebook.com/estilovida. Você encontra tudo que a gente vai postar na nossa fanpage, você encontra todos os nossos bastidores, consegue conversar com a nossa produção e também consegue sempre dar dicas pra gente, sugerir aquilo que você quer, seja de imagem, seja de vídeo, enfim, de tudo aquilo que a gente vai postando, que a gente sabe que vocês também gostam de receber em casa. E além disso, o programa termina, mas você continua conversando com a gente através do nosso Facebook. Além disso, você também pode falar com a gente através do nosso Instagram, @estiloamazonsat. Você encontra as fotos e os vídeos e as dicas de saúde também que a gente vai sempre postando para animar e melhorar o seu dia a dia. Mas agora, sem muita enrolação, nós vamos conversar com o nosso especialista do dia e ele vai explicar pra gente sobre isso. Ele vai conversar com a gente sobre mau hálito. Bom dia, doutor. A gente sabe que é realmente um tema constrangedor, né? Mas, como eu disse no início, é preciso que a gente converse sobre isso. Inclusive, o senhor estava dizendo que muitas amizades já foram terminadas, já foram perdidas por causa do mau hálito. Bom dia, é uma satisfação retornar ao estilo de vida e falar de uma coisa que melhora a qualidade de vida mesmo. Só para termos uma ideia, 30% da população brasileira tem problema de halitose ou mau hálito. Então, nós temos mais de 50 milhões de pessoas aí que sofrem desse problema, que é muitas vezes constrangedor, não só amizades, relacionamentos, mas até problemas profissionais, isso interfere diretamente. Então, se a gente der algumas dicas, você vai melhorar e não ter vergonha de procurar um especialista para fazer o tratamento que existe, como melhorar isso, inclusive hoje. Tem até uma sociedade brasileira de halitose, de pessoas que estudam diretamente esse tema na tentativa de minimizar e até solucionar esse problema. E é interessante, eu estava brincando com o doutor, estava dizendo que, na realidade, algumas amizades já terminaram por conta do mau hálito. E outras, antes mesmo de começar, já terminaram também, porque essa questão da vergonha é muito verdadeira, né? É realmente muito presente. Às vezes a gente tem um amigo e não tem coragem. Normalmente a gente não tem coragem de conversar com uma pessoa sobre isso ou de dizer para ela que ela está com esse problema. Isso é a pura verdade. Então você tem que chegar na pessoa e falar. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa não percebe, porque os receptores olfatórios, eles se adaptam. Então, você tem que ter com muito jeito dizer que a pessoa precisa procurar. E você que tem esse problema, não tenha vergonha. Vergonha é você viver num ambiente onde você não pode se relacionar com as pessoas. E o que você falou é verdade. Às vezes você não consegue nem chegar perto de uma pessoa para conversar ou para iniciar uma amizade ou uma coisa mais duradoura por conta dessa distância que fica da halitose. Então, vamos abordar diretamente esse problema e tentar tratar para que você consiga melhorar ou até acabar isso, como eu falei. E pode surgir de vários fatores, né? Isso realmente é um problema e o interessante é que a gente realmente identifique como um problema e não simplesmente como um descuido da pessoa. Porque às vezes acontece isso, né? Ah, não, é porque o fulano é sujo, é porco e, enfim, a gente vai dando esses adjetivos e aí acaba que magoa também a pessoa que está próxima e, como o senhor disse, ela não percebeu porque existem outros fatores que podem causar. Na verdade, 95% dos problemas estão na boca. Então são problemas de orais, gengivas, de dente, mas também pode ser problema da língua sabugosa, que é um problema que tem umas bactérias, pode formar caso e às vezes até o excesso de enxaguante oral, aqueles antissépticos com álcool, pode ser uma causa que desencadeia a halitose. As pessoas que roncam também é uma causa muito comum de halitose, mas 90% dos casos estão na cavidade oral e você tem como buscar um tratamento do especialista, fazer um exame da cavidade oral dessa pessoa e
identificando o tratamento ou a doença, fazer o tratamento específico. E pode ser, às vezes, que a halitose não é uma doença. A gente tem que colocar, ela não é uma doença. Ela pode ser uma manifestação de uma doença mais grave. Ela pode ser manifestação até de doenças metabólicas, em casos mais raros, como diabetes, problemas de fígado, pessoas que têm um hábito alimentar também muito ruim, alguns problemas de refluxo é o menos comum, associa-se muito doença do refluxo com halitose. Isso acontece numa incidência muito baixa e quando acontece ela é transitória. Então, procurar um especialista sempre é fundamental, não tentar fazer tratamentos caseiros, porque na grande maioria das vezes isso não resolve, e fazer uma adaptação da qualidade de vida com alguns alimentos, que isso também ajuda bastante. Inclusive, a gente acabou de receber uma pergunta do Juliano do Centro que é exatamente sobre isso. Gostaria de saber se refluxo causa mau hálito. Então, provavelmente, a gente já respondeu, né? O refluxo pode causar um mau hálito transitório, porque é comum a pessoa ter a halitose quando passa mais do que 4 horas em jejum, mas assim, nós estamos falando daquele mau hálito contínuo. Você está com um mau hálito, você sentir aquele mau hálito quando passa do horário de comer, isso é uma coisa natural. E o refluxo gastroesofágico, a quantidade dele é muito pequena. O maior problema do intestino que pode dar halitose é uma doença chamada divertículo de Zenke, que é uma saculação no esôfago que pode ocasionar isso. Mas o refluxo em si, o refluxo gastroesofágico, ele não dá mau hálito, ele dá a sensação de mau hálito, porque aquela pessoa tem aquela boca mais seca e isso é uma das características. Lembrar que uma das principais causas da halitose é a diminuição da saliva. Então, a gente tem que beber bastante líquido, tem que ingerir, ter cuidado com alguns medicamentos que diminuam a quantidade de saliva e há outras coisas que também a pessoa diminui a saliva quando dorme de boca aberta. Então, são várias coisas que a pessoa acorda com essa sensação e coloca a culpa no estômago como se fosse um refluxo o responsável por essa doença. Mas ainda assim existe também aquela questão do ácido, né? Algumas pessoas costumam dizer que, eu tenho esse problema, estou sempre tratando, mas principalmente porque eu tenho uma quantidade maior do que é necessário, ou maior do que o normal de ácido no meu organismo. Isso é verdade? É uma desculpa? Como que se explica? Isso é mito. Isso é mito. O que você sente, aquela refluxo, aquela acidose exacerbada, você sente mais o mal-estar. Mas as pessoas que estão ao teu lado não vão sentir essa halitose frequente que tem das pessoas que têm uma doença característica da cavidade oral. É um processo transitório. Lógico, se você fizer uma dieta de 3 em 3 horas, isso vai desaparecer sem medicação específica. Então, é possível, por exemplo, que uma pessoa sofra disso, mas ainda assim que ela perceba que tem alguma coisa, né? Que ela perceba que existe, de repente, algum odor que não é normal, que não é natural, porém outras pessoas não sentem. Exatamente, porque ela sente mais a ressecar, o se ressecar da saliva. Então, se você tem essa sensação ruim, o que você deve fazer? Você deve colocar uma pastilhazinha na boca, um antiácido local, que isso melhora bastante. Doutor, e a alimentação influi também nessa questão? Muito, muito. Alguns alimentos sabidamente, eles interferem com isso, principalmente aqueles alimentos que produzem mais gases. Nós temos a cebola, sabidamente disso. A carne em excesso também pode causar isso. Aquelas pessoas que têm hábito de comer carne mais crua, com o sangue, porque o sangue ele tem essa característica da ação com o ácido clorídrico, pode dar essa sensação maior. E principalmente, aí agora que nós passamos na época da Páscoa, o chocolate, ele é a maior medicação que pode ocasionar isso. Então, você tem que ter muito cuidado com chocolate, com cupuaçu aqui da nossa região. São muito Por causa da questão Mas essa questão é da boca mesmo ou é uma questão do nosso intestino? É do nosso intestino. Essa... É mais estômago mesmo, é mais hipersecreção gástrica que dá essa situação. E aquelas coisas que ressecam mais a saliva, que é o característico direto com a halitose. Bom dia, me chamo Alex Como seria a melhor forma de falar para um amigo? Muito bom o tema, parabéns.
E agora, né? É a grande questão. Como que a gente consegue dizer para um amigo que o negócio não tá muito legal, que a gente não tá conseguindo, né? Enfim, é difícil. Alex, na prática é muito difícil, mas você tem que, se for seu amigo mesmo, você vai chegar e vai dizer com muito cuidado. Olha, você não acha que você deveria procurar um tratamento para fazer uma litose, para melhorar seu relacionamento, porque você não percebe que você tem um odor diferente na boca? Será que você não pode ter alguma doença que possa levar a isso? E indicar para que ele vá fazer o tratamento. Porque na maioria das vezes o que acontece é que as pessoas fazem com ar de chacota. Chega e diz assim, você não nota que você está com bafo de onça? Então você tem que chegar com muito tato e dizer que você pode ter um problema, tem um cheiro diferente, tem um odor diferente, você deve procurar um médico, porque isso pode ser uma manifestação de uma doença mais grave, que você tem que fazer o tratamento adequado. Mas se for seu amigo, ele vai entender, porque ele sabe que você está fazendo isso pro bem dele. Não, e a gente passa por isso também com as crianças, né? Tem um tempo também na escola e tudo mais. Primeiro que as crianças precisam aprender essa questão da higiene bucal. Então, nem todas elas já têm todo o caminho lá feitinho em relação a essa higiene, não aprenderam tudo que precisam aprender e que vão aprender um dia. E além disso, para a criança, uma brincadeira nem sempre é maldosa. Então ela brinca e aí o outro coleguinha não entende da mesma forma e tem aquela confusão dentro da escola. E para somar isso, a criança ela tem uma amidalite de repetição. Então a formação de caso, aquelas placas branquinhas que ficam na amígdala, é um dos fatores muito importantes na formação de halitose. Então, é muito comum isso. Então, como eu falei, às vezes ela pode ser manifestação de uma doença mais grave. Então, o problema é que a criança não tem essa sensibilidade. E ela começa a discriminar hoje, o processo de bullying escolar está cada vez mais frequente. Cabe a você, pai, identificar isso, levar seu filho num especialista, no odontólogo, no otorrinolaringologista, uma pessoa que tenha como tratar isso, porque observar. São duas características importantes que você vai observar no seu filho. Primeiro é a coloração da língua. A língua sarrubosa é uma língua que tem uma camada branca na parte anterior dela, no seu dorso. E a segunda coisa, você olha a garganta das crianças, vocês vêem uns pontinhos brancos, como se fosse uma massa, que casa vem do latim, quer dizer queijo. É como se fosse um pedacinho de queijo que tivesse localizado ali. Nada mais é do que acúmulos de bactéria nessa região e a criança tem esse tecido linfóide aumentado e uma tendência maior de ter essa formação desse caso e, consequentemente, de ter essa halitose. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, que é para dar tempo de você ter coragem de enviar sua participação para a gente. Mas nós já temos a participação aqui do Emerson Santos e quando a gente voltar, nós vamos ler e o doutor vai solucionar o problema dele, vai dar todas aí as dicas que ele precisar, enfim, vai responder a pergunta que ele tem feito. Mas, se você quiser enviar sua participação, o nosso número é o 92, código de Manaus, 9811-4512 e ainda dá tempo de você enviar pra gente. Pode mandar pra cá, não se preocupa, a gente deixa tudo em secreto, ou se você quiser enviar seu nome, pode mandar seu nome também, que a gente não tem nenhum tipo de acepção. E não precisa se preocupar, porque o colega do lado não vai tirar sarro de você, viu? A gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí.